planos do Super Mario Bros. Que o Mario é um dos personagens mais importantes dos games, todo mundo já sabe. Eu nem preciso repetir pela milésima vez o quão importantes e marcantes vários de seus jogos foram. O tempo passa rápido, mas sim, agora em 2020, o clássico Super Mario Bros. De Nintendo Entertainment System fará 35 anos. Então, para comemorar o 35º aniversário do game que basicamente iniciou a série Mario como conhecemos hoje, eu trago a vocês uma coisa um pouquinho diferente pro canal. Um remake de um vídeo antigo. Isso mesmo, um dos meus primeiros vídeos de sucesso foi o meu primeiro vídeo de Top 15, o Top 15 Jogos do Mario, que foi separado em 4 vídeos diferentes na época. E honestamente, eu acho que esse é o momento ideal para eu atualizar essa lista tão antiga e aprimorá-la. Minha opinião nos jogos não mudou muito, então essa lista, apesar de ter suas diferenças, além de um roteiro melhorado, será um pouquinho parecida com a anterior. Mas existem sim várias diferenças, porque eu vou fazer algumas mudanças nas regras. Primeiro, assim como no vídeo original, eu estou botando apenas jogos do Mario. Ou seja, nada de jogos da série Donkey Kong, Luigi's Mansion, Wario, Yoshi ou qualquer outro derivado. Segundo, dessa vez, ao contrário do vídeo anterior, eu não vou incluir nenhum spin-off, como jogos de esportes, Mario Kart, Party ou outros do gênero. Dessa vez, apenas jogos em que a aventura seja o foco principal são os que vão entrar. Eu originalmente ia botar só jogos da série principal, mas aí eu notei que eu ia acabar tendo que botar 4 jogos diferentes do Super Mario Bros. Então, pra não deixar o vídeo muito repetitivo, eu vou abrir uma exceção pros jogos de RPG. Afinal de contas, eles também são meio que uma aventura. Ah, e sem Super Mario Maker, porque apesar dele ser uma ótima ferramenta, e o segundo jogo ter um modo história incluso, o foco dele é criar e compartilhar as fases. Então, resumindo, apenas jogos zeráveis do Mario em que a aventura seja o foco principal do jogo. Esse vídeo começou a ser produzido em 2019, então nenhum jogo lançado em 2020 ou depois estará na lista. E lembrando que essa é apenas a minha opinião, são os meus jogos favoritos do Mario, pessoalmente falando, e não objetivamente os melhores jogos do Mario já feitos. Se algum jogo que você gosta não está na lista ou está em uma posição baixa, não fique triste. Considerando que a série tem mais de 200 jogos, ficar nos 15 melhores é um grande feito. Agora, antes de começar a lista, vamos a algumas menções honrosas. Aqueles jogos que quase entraram na lista, mas que não foram inclusos pelos motivos que eu citei. Minha primeira menção honrosa vai para o Mario Super Sluggers, de Wii, que inclusive estava no meu top 15 original, mas não está nesse por ser um jogo de esporte. Sim, tem muitos jogos excelentes de esportes do Mario, como Mario Power Tennis, Mario Strikers Charged, Mario Golf Toads Tour e até Mario Sports Mix, todos chegando bem perto. Mas de todos eles, eu sinto que o Mario Super Sluggers é o meu favorito. E olha que fora desse jogo, eu não ligo pra beisebol. Ele é um jogo extremamente completo, com bastante profundidade, campos incríveis e o que possivelmente é o melhor story mode de um jogo de esportes do Mario. Sem contar com um dos maiores e melhores rosters de personagens que qualquer jogo do Mario já teve. Sério, eu quero muito um novo Mario Baseball com todos esses personagens de volta, além de personagens novos criados depois dele. Porque a única coisa que me incomoda nele em relação ao seu antecessor, Mario Superstar Baseball de GameCube, é o fato dele te obrigar a usar controles de movimento, que funcionam bem, mas jogar uma partida inteira de beisebol com eles vai te deixar com o braço bem cansado depois de um tempo. Jogos da série Mario Kart também ficam de fora dessa vez, e por isso a minha segunda menção honrosa vai para o Mario Kart 8, tanto a versão de Wii U como a de Switch, mas dentre as duas, a de Switch ganha por ser a versão definitiva do jogo. Eu tenho muito carinho por todos os Mario Karts, e alguns especificamente eu tenho um apego nostálgico enorme, mas mesmo assim eu não tenho como negar que, além de eu achar que o Mario Kart 8 é o melhor jogo da série, ele também acabou se tornando o meu favorito. E acho que é pelo simples fato de, além dele ter os melhores controles e mecânicas de gameplay, ele ser a experiência mais completa. Ele tem vários personagens, muita customização nas partes dos veículos e, o mais importante de tudo, a melhor coleção de pistas em um único Mario Kart. Não só as pistas feitas para esse jogo são algumas das mais criativas da série, mas eles refizeram várias pistas antigas do zero e elas ficaram absolutamente sensacionais. Então eu realmente não consigo imaginar como um Mario Kart 9 poderia superá-lo. E só pra fechar aqui, minhas outras menções honrosas seriam para o Luigi's Mansion 1 e 3 e Yoshi's Island. Especialmente Yoshi's Island, esse jogo é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Mas eles não entraram na lista por não serem jogos do Mario, e eu não quero me estender muito neles. Chega de enrolação. Então, sem mais delongas, let's go! Começar a lista. Começa tudo de novo.
Eu nem preciso continuar a música pra vocês saberem qual é o jogo. Começando a lista pra valer, eu coloco logo o primeirão Super Mario Bros. De 1985. O grande aniversariante que alavancou essa amada e respeitada franquia. Lançado originalmente para o Nintendo Entertainment System, também conhecido pela sua abreviação NES, ou Nintendinho pra nós brazucas, esse jogo define a palavra clássico. Embora esse não tenha sido o primeiro jogo do Mario, o primeiro seria o Donkey Kong pros fliperamas de 1981, esse foi basicamente o jogo que começou a franquia inteira como nós conhecemos hoje, nos apresentando o Reino dos Cogumelos, a Princesa Peach, ao Bowser, ao Toad, aos Goombas, Koopa-Troopas, Lactus, Piranha Plants, Buzz Beetles, Bloopers, Hammer Brothers, blocos flutuantes, flor de fogo, e toda a base da franquia em diante começou aqui. Falar que esse jogo foi revolucionário seria subestimá-lo. Ele foi uma verdadeira febre nos anos 80 e mudou de maneira nunca vista antes como o público geral conhecia e jogava videogames. Suas mecânicas inovadoras, personagens carismáticos e música icônica foram apenas a ponta do iceberg. Um jogo com rolagem lateral daquela maneira praticamente nunca havia sido feito antes, pelo menos não com a mesma maestria. Super Mario Bros. Estabeleceu muitas das regras e conceitos dos games que nós temos hoje em dia. Ele é a base de uma jogabilidade que todos os games meio que copiaram a partir de então. De certa forma, é difícil não negar que quase todo jogo de plataforma 2D aprendeu um pouquinho com Mario. E vir junto com o console nos Estados Unidos, logo ajudou a ser um dos jogos mais vendidos e conhecidos de todos os tempos, e ajudou o mercado americano voltar a ter interesse nos videogames depois do crash de 1983 da Atari. Com as suas 32 fases, 3 power-ups e uma trilha sonora clássica, o primeiro jogo da série não podia ficar fora dessa lista. Não só por tudo que ele fez, mas também por ser um excelente jogo em si. Mas a tecnologia foi melhorando e os jogos também começaram a ficar melhores. E por isso ele está tão baixo na lista. Ele ainda é ótimo, um verdadeiro clássico, mas eu já joguei ele tantas vezes a esse ponto que eu não posso ignorar o quanto os jogos que vieram depois dele aprimoraram sua fórmula. Uma fórmula que deu origem aos 14 outros jogos a seguir. A série New Super Mario Bros. É um tópico meio controverso entre os fãs do Mario. Talvez pelo fato de que todos eles sejam muito parecidos uns com os outros, ou talvez pelo fato deles não trazerem tantas novidades quanto os jogos 2D do Mario dos anos 80 e 90. Mas se tem uma coisa que todos concordam, é que apesar disso, os jogos ainda são genuinamente bons. Muito bons até, além de venderem ridiculamente bem. O primeiro New Super Mario Bros., lançado em 2006 pro Nintendo DS, é provavelmente o mais icônico, e talvez o único deles que realmente mereça ter New no nome. Depois de 14, quase 15 anos sem um jogo novo 2D do Mario, a Nintendo resolve voltar às antigas e fazer exatamente isso, e com várias novidades e melhorias. O sucesso foi fenomenal. Depois nós tivemos o New Super Mario Bros. Wii, que é realmente muito parecido com o jogo de DS, mas ele traz algumas novidades muito boas e principalmente o seu ponto de venda, ser um jogo 2D do Mario com multiplayer simultâneo para 4 jogadores. E esse também vendeu muito bem e foi muito elogiado. O problema mesmo começou depois, quando o New Super Mario Bros. 2 e o New Super Mario Bros. U lançaram, no mesmo ano. E apesar deles terem as suas diferenças, eles ainda caem na mesmice dos jogos anteriores. Mas, como eu falei, isso não muda o fato dos jogos serem bons. E por isso, nessa lista, entra o jogo que é o meu New Super Mario Bros. Favorito. O New Super Mario Bros. U. Sim, a engine continua sendo a mesma, alguns gráficos e músicas ainda são reciclados, mas no geral, ele foi o New Super Mario Bros. Com mais identidade dos 4 jogos, mesmo ainda sendo bastante semelhante. Mas o que realmente me fez escolher esse jogo é que, na minha opinião, ele é o que tem as melhores fases. Enquanto eu não diria que o level design dele chega a competir com jogos como Super Mario Bros. 3 e Super Mario World, eu sinto que, de todos os da série New, ele foi o que chegou mais perto. Existem vários segredos escondidos com um world map mais interconectado, e as mecânicas exclusivas desse jogo, como a roupa de esquilo voador e os Yoshis bebês, apesar de não mudarem tanto o jogo quanto eu gostaria, são bem legais de usar. Eu acho que eu sinto mais carinho pelo New Super Mario Bros. Original de DS, mas entre eles todos, eu ainda escolho o New Super Mario Bros. U como meu favorito. Mas mesmo assim, eu sinto que já é hora de deixar a série New descansar em paz. Super Mario Maker 2 possibilita excelentes fases no estilo desse jogo, afinal de contas. Não que eu queira que Mario 2D acabe, muito pelo contrário. Eu ainda quero muito um novo Mario 2D, mas um verdadeiramente novo dessa vez. Rapaz, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Seria um dos jogos mais icônicos do 3DS? Sim, absolutamente.
O Nintendo 3DS teve um dos melhores catálogos de jogos que a Nintendo já lançou, e mesmo com dezenas, centenas de jogos incríveis, é impressionante como o Super Mario 3D Land ainda se destaca como um dos mais divertidos do sistema. O início de vida do 3DS foi meio complicado. Haviam poucos jogos exclusivos de peso e a maioria dos jogos eram remakes ou portes. Mas isso tudo mudou quando esse jogo lançou, sendo o primeiro de uma leva de jogos incríveis feitos com o Nintendo 3DS em mente. Eu sempre achei estranho como os jogos 3D do Mario, como Super Mario 64, Sunshine e Galaxy, apesar de traduzirem muito bem as mecânicas da série pro 3D, deixaram de lado alguns dos conceitos mais icônicos da série. E eu fiquei pensando como seria um jogo 3D do Mario, mas com os power-ups icônicos dos jogos 2D e com uma estrutura de passar de fases ao invés de completar missões. Sim, o Super Mario Galaxy tinha flor de fogo, mas não era a mesma coisa. Eu sabia que um dia a Nintendo ia fazer um jogo desses, e Super Mario 3D Land é o resultado disso. Um jogo 3D do Mario menos ambicioso, porém extremamente divertido, baseado nos jogos 2D do Mario, sendo um híbrido das fases e gameplay dos jogos clássicos, como Super Mario 3 e World, mas com uma nova perspectiva e movimentação em 3D. O que chama mais atenção no jogo é o seu level design divertido e bastante criativo, sem contar no fator nostalgia, que traz muitos inimigos de volta, e é claro, a fantasia de Tanuki do Super Mario 3. Ele foi feito com a intenção de ser um jogo 3D do Mario que você vai jogando aos poucos em um portátil. E esse é um dos jogos que mais utilizam bem o efeito 3D do 3DS, e até brinca com ilusões de ótica em algumas partes. Se eu tiver que reclamar desse jogo, eu diria que ele reusa algumas animações e músicas da série Galaxy. O que não é ruim, afinal elas são muito boas, mas é algo bastante notável. Ah, e o jogo é fácil demais. Ele só começa a complicar no final dos últimos mundos especiais. Mas, como eu disse, não que isso seja necessariamente algo ruim. Eu fiz um vídeo de top 15 jogos do Kirby, afinal. Então quem sou eu para reclamar de dificuldade baixa? Super Mario 3D Land foi uma incrível reunião de ideias criativas e divertidas e é um ótimo jogo portátil do Mario. Pra ser sincero, a única coisa que ele poderia ser era um pouquinho mais ambicioso, pois ele é tão divertido que, apesar de ter muitas fases, ele parece que acaba rápido demais. Mas tudo bem, vamos pro próximo. É uma tragédia. Agora, esse jogo sim devia se chamar Super Mario Nostalgia Attack Revamped Deluxe. 3. Super Mario 3D World melhora e expande em tudo do Super Mario 3D Land, o transformando em um jogo verdadeiramente glorioso. Esse jogo é o que eu queria que o Super Mario 3D Land tivesse sido, e foi até melhor. Multiplayer simultâneo para 4 jogadores? Confere. O retorno da fórmula de personagens com atributos diferentes do Super Mario Bros. 2? Confere. Música maravilhosa tocada ao vivo? Confere. Alguma das fases mais criativas e distintas que a série Mario já teve? Com certeza confere. Esse jogo está recheado de coisas para se fazer. Os power-ups e itens novos são todos muito divertidos, provavelmente uma das melhores coleções de power-ups em um jogo da série. As fases são todas diferentes e com mecânicas únicas. Os chefes, apesar de fáceis, são bem legais, e o jogo é repleto de segredos. Mal dá pra considerar esse jogo uma continuação do Super Mario 3D Land só pela quantidade de diferenças e ideias novas que ele traz. Infelizmente, por ser um jogo de Wii U, ele não é tão reconhecido quanto merece. Só sei que esse jogo é a verdadeira evolução de um jogo 2D do Mario traduzida para as 3 dimensões. Linear? Sim, mas mesmo assim, incrivelmente divertido e cativante. A roupa de gato, a cereja dupla, os canos transparentes, a enorme variedade de inimigos e situações, essa é uma aventura do Mario completa. Na época em que ele lançou, esse genuinamente foi o melhor jogo da série principal do Mario que a Nintendo tinha feito desde o Galaxy 1, na minha opinião. E ele ainda se mantém bem firme se jogado hoje. Se os jogos 2D do Mario atuais tivessem metade da criatividade desse jogo, eu provavelmente não reclamaria tanto da série New Super Mario Bros. O Wii U pode não ter sido o sucesso enorme que a Nintendo esperava por conta de várias coisas, mas esse jogo certamente vai pra lista dos grandes acertos. Com algumas das fases mais variadas da série inteira, multiplayer divertido e uma das melhores trilhas sonoras que a Nintendo já fez, essa é uma aventura que nenhum fã do Mario pode perder. Uma Nintendo fã e Doki Doki Panic Nintendo fã. E Doki Doki Panic Nintendo fã. E Doki Doki dane-se, tá legal? Super Mario Bros. 2 é muito mais um jogo do Mario do que qualquer mascote de rádio tem a chance de sonhar. Literalmente.
No meu top 15 original, eu fiquei com receio de botá-lo na lista por esse motivo. Mas não dá. Eu adoro Super Mario Bros 2 demais pra deixá-lo de fora da lista de novo. Olha só, pessoal, nós não estamos mais em 2007. A internet toda já sabe da história por trás desse jogo. Parem de agir como se fosse algum tipo de novidade e como se a Nintendo fosse uma pecadora por nos trazer um jogo melhor do que o Lost Levels. Nada contra o Lost Levels, mas ele foi mal recebido no Japão. Fatos são fatos. Ele foi um projeto extra enquanto o time que trabalhou de fato no primeiro Super Mario Bros., como Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka e Koji Kondo, trabalhavam em outros jogos, como o primeiro The Legend of Zelda e, adivinhem só, Yume Kojo Doki Doki Panic. Isso mesmo, esse jogo. E além disso, Super Mario Bros. 2 apresenta diversas melhorias se comparado a ele. E por Doki Doki Panic ser tecnicamente um jogo licenciado para Yume Kojo 87, a única versão do jogo em que a Nintendo tem os direitos de poder relançar é exatamente a versão do Mario. E se até a enciclopédia oficial do Mario considera ele canon junto do Lost Levels, quem somos nós pra julgar se isso é um jogo do Mario ou não? Mas eu estou divagando. Super Mario Bros 2 pode não ter sido tão revolucionário quanto o Super Mario Bros 1, ou tão aclamado quanto o Super Mario Bros 3, mas ele ainda é um dos meus jogos favoritos do Nintendinho, e também foi um dos mais populares do sistema quando foi lançado. Ele é definitivamente o jogo mais bizarro do Mario, por conta das suas mecânicas completamente diferentes, e mundos e personagens estranhos, porém carismáticos, que hoje em dia já se tornaram até icônicos em outros jogos da franquia, como os Shy Guys, os Pokés, os Ninjas e a Birdo. Ao invés de pular nos inimigos para derrotá-los, você tem que pegá-los para atacá-los em outros, ou então retirar vários tipos diferentes de legumes e vegetais do solo para usar como munição, achar poções mágicas interdimensionais para pegar moedas e vidas extras, e enfrentar múltiplos chefes para prosseguir nas fases. E poder escolher se você quiser jogar com Mario, Luigi, Toad ou Peach, cada um com suas próprias diferenças, adiciona uma camada a mais de estratégia no jogo. Super Mario Bros 2 é único. O seu gameplay nunca foi completamente replicado ou explorado em jogos futuros, por mais que eu queira, mas isso dá a ele uma identidade própria. A minha versão favorita do jogo é a de Super Nintendo, presente na coletânea de remakes Super Mario All Stars, por ela ser essencialmente igual à versão original de NES, só que com músicas e gráficos melhores e com a opção de salvar o jogo. Mas eu também tenho muitas memórias boas com a versão de GBA do Super Mario Advance, que é provavelmente a mais divertida das três versões, mas ela fica abaixo da versão de Super Nintendo pra mim, por ela ter deixado o jogo fácil demais com o excesso de corações que você obtém nas fases. Podemos não ter Goombas ou culpas, mas Super Mario Bros 2 americano, ou Super Mario USA, como é conhecido no Japão, certamente merece o carinho que ele recebeu e, de certa forma, ainda recebe dos jogadores. Bros 2 americano, ou Super Mario USA, como é conhecido no Japão, certamente merece o carinho que ele recebeu e, de certa forma, ainda recebe dos jogadores. Por favor. O Game Boy foi um console que marcou época, mesmo sendo em preto e branco, ou tecnicamente preto e verde. Ele foi o primeiro aparelho de videogame portátil a se sair extremamente bem no mercado. E não é à toa, pois ele tinha jogos incríveis. Só o fato de você poder jogar um jogo da Nintendo fora de casa já era sensacional. No início, os jogos eram mais simples, mas com o passar do tempo, ele meio que virou um tipo de NES portátil monocromático. Mas o que é um console da Nintendo sem um jogo do Mario? E é por isso que o primeiro jogo do Mario para o Game Boy, Super Mario Land, não está na lista. Por quê? Porque a sua continuação é bem melhor! Santo bolinho de pudim! Super Mario Land 2 Six Golden Coins é épico! Eu gosto muito do primeiro Super Mario Land, mas apesar dele ser bem criativo, ele apresenta algumas falhas se comparado com jogos do Mario pros consoles de mesa. Eu sei que nenhum dos dois Super Mario Lands foram criados ou desenvolvidos pelo mesmo time dos jogos de Nintendinho e Super Nintendo, mas embora isso seja notável bastante no primeiro jogo, foi o segundo jogo que trouxe tudo que a gente ama sobre o Mario para o Game Boy. Agora sim, ele é a combinação perfeita de level design, gameplay e um monte de coisas que tínhamos no Super Mario Bros 3 e Super Mario World, reduzido para a telinha minúscula do bom e velho tijolo cinza. Todas as fases são bem diferentes uma das outras e cada um tem um tema diferente. Não é aquela velha combinação de mundo da grama, deserto, água, gelo, céu, lava, não! Nesse jogo nós temos fases nos mais variados cenários. Campos, cemitérios, uma expedição numa árvore gigante, dentro de uma colmeia, e uma mansão assombrada, e uma casa gigante, dentro de uma baleia, e um submarino no espaço, e até mesmo dentro de um robô gigante do Mario, que por algum motivo tem uma fase localizada em um ponto bem peculiar. E sabe o que tem dentro dessa fase? Bolas. Bolas. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Outra coisa interessante é que você pode jogar os mundos do jogo na ordem que quiser. E depois de conseguir as 6 moedas de ouro dos chefes, finalmente Mario pode confrontar o Wario, que fez a sua estreia nesse jogo.
Sim, esse foi o primeiro jogo em que o Wario apareceu, e até hoje é o único jogo em que ele foi o vilão principal. Por um lado, eu me pergunto se eu realmente acho esse jogo e o Super Mario Bros. 2 melhores que o Super Mario 3D World, mas por outro, eu tenho muito carinho e nostalgia por eles. E honestamente, eu torço demais pra um novo jogo 2D do Mario com uma variedade imensa que nem a desse jogo. Ele é um dos meus jogos favoritos do Game Boy original, se não o meu favorito. E com certeza, um dos meus jogos favoritos do Mario também. Descobrir tudo o que puder sobre o mar. Paper Mario, uma série cheia de potencial que infelizmente teve um desenrolar meio turbulento na última década. Eu amo os RPGs do Mario, sempre amei e provavelmente sempre vou continuar amando. Não preciso me estender muito sobre o fracasso crítico dos dois últimos jogos, Paper Mario Stick Star e Paper Mario Color Splash. Essa discussão já foi esgotada até o final. Não vamos tomar decisões precipitadas dessa vez. Os erros cometidos no passado ficam no passado. Em seu auge, Paper Mario conseguia se manter firme e forte lado a lado da série Mario e Luigi. Os fãs eram contentes por termos duas séries de RPGs diferentes do Mario coexistindo lado a lado. E não é por menos. Os 3 primeiros jogos de Paper Mario, feitos pelo mesmo time da Intelligent Systems entre 2000 e 2007, eram jogos extremamente competentes. Eu sou defensor do Super Paper Mario de Wii, que apesar de ter algumas falhas e largar completamente a jogabilidade dos jogos anteriores, ainda tem um gameplay e estrutura divertida e que funciona, além de apresentar ideias novas bem legais e o que é possivelmente uma das melhores histórias que um RPG do Mario já teve. Mas mesmo assim, pergunte a qualquer um, a resposta é bem clara. Os 2 primeiros Paper Marios ainda são os melhores. Esses são fantásticos jogos de RPG com histórias cativantes, personagens diferentes, mundos completamente fantásticos e um excelente sistema de batalha em turnos, que apesar de simples e focado para iniciantes, é bem profundo até. Mas qual é o melhor? O Paper Mario original do Nintendo 64 ou a sua continuação, Paper Mario The Thousand Year Door pro GameCube? Bem, acho que o legado dele deixa a resposta meio óbvia. Paper Mario The Thousand Year Door pro GameCube não é só o meu Paper Mario favorito, mas é também um dos melhores RPGs que eu já joguei. Pessoalmente, eu até iria colocar esse jogo um pouquinho mais alto na lista, porque realmente adoro ele demais. Mas acho que os outros jogos a seguir são mais importantes do que ele pra mim. E considerando que das dezenas, centenas de jogos do Mario, esse fica em 9ª posição pra mim, o que significa que essa é uma posição bem alta. Esse jogo faz tudo o que uma boa continuação deveria fazer. Pegou o conceito do original e melhorou e expandiu ele ao ponto de perfeição. Ele é um dos jogos mais épicos do Mario já feitos até hoje. Uma excelente história, vários personagens memoráveis, lugares misteriosos pra explorar e vários chefes legais. Ah, e é claro, os gráficos lindos que continuam atemporais até nos dias de hoje e a sua trilha sonora marcante. Esse jogo é uma jornada, uma verdadeira caça ao tesouro e perseguição para desvendar o que realmente há por trás da porta milenar de Hogport e resgatar a Princesa Peach dos novos vilões, os X-Notes. Essa não é a sua história convencional do Mario. Só de ver o Mario viajando por uma cidade pobre cheia de ladrões e bandidos já muda demais o clima desse jogo se comparado com o anterior. Tem gente que prefere o primeiro Paper Mario de Nintendo 64, e é compreensível, eu amo aquele jogo também. Mas pra mim, o The Thousand Year Door é o melhor dos dois. Ele é o ponto alto dos jogos do Paper Mario, e um jogo que ainda esperamos por uma continuação de verdade. Antigamente, eu não conseguia me decidir se eu gostava mais da série Paper Mario ou Mario e Luigi. As duas séries de RPG do Mario sempre trouxeram suas diferenças e qualidades únicas pra esse gênero de jogo. Mas com o passar do tempo, a série Mario e Luigi acabou tendo mais jogos bons do que Paper Mario. Então, com exceção do Paper Jam, que é um bom jogo, mas é sem dúvida o mais fraco deles, os 4 jogos da série Mario e Luigi sempre tiveram um enorme capricho. Escolher o meu favorito deles é meio chato, pois eu acho que todos eles têm seus méritos. Partners in Time sempre foi o que eu achei mais fraquinho, pelo menos até o Paper Jam lançar. É um ótimo jogo, mas tem certas partes nele que eu não suporto. Já o Dream Team é excelente e chega bem perto do Bowser's Inside Story e do Superstar Saga, mas eu ainda acho que esses dois são um pouquinho melhores. Na verdade, o que eu mais vejo por aí são pessoas discutindo se o Bowser's Inside Story é melhor que o Superstar Saga ou não. Mas já que essa é a minha opinião, eu escolho o Mario e Luigi Superstar Saga. Sim, o primeiro jogo da série, mais especificamente a versão original de Game Boy Advance. Não que o remake do 3DS tenha sido ruim, eu acho que ele é uma forma super válida de jogar o jogo se você nunca jogou o original. Mas eu sinto que o remake foi feito meio que apressado. Sabe, são as pequenas mudanças e detalhes que fazem essa diferença. Mais um pouco de tempo no forno e alguns ajustes e ele poderia ter sido um remake ideal. Mas voltando ao jogo original.
Pode até ser nostalgia da minha parte, mas eu simplesmente acho que esse é meu favorito. Acho que o Bowser's Inside Story provavelmente é o melhor jogo dos dois. Eu adoro aquele jogo. Na verdade, eu até cogitei colocar ele na lista ao invés do Superstar Saga no meu top 15 original. E realmente considerei ainda de novo pra esse vídeo. Mas tem algo único sobre o Superstar Saga que eu não consigo definir que me atrai demais. O jogo todo é incrível. Os personagens e os diálogos são incrivelmente engraçados, a história é ridícula, mas é muito envolvente, e o mapa do jogo é uma alegria de se explorar. Oh, e é claro, o sistema de batalha. Provavelmente um dos mais diferentes que eu já vi em um RPG, mas é isso que torna ele tão bom. Pra ser honesto, eu acho que o sistema de batalha só melhorou com o decorrer dos jogos, com a versão dele do Dream Team chegando ao seu ápice. Só que eu sinto falta dos Brothers Attacks e suas técnicas Advance. Completamente insano, épico e hilário, Mario & Luigi Superstar Saga ainda é uma das aventuras mais adoradas dos irmãos até hoje, que deu origem a essa maravilhosa série de RPGs que tanto amamos. É uma pena que o futuro da série Mario & Luigi esteja completamente no ar por causa da falência da Alpha Dream. Bowser's Inside Story já era perfeito, caras. Vocês não precisavam gastar recursos e tempo com um remake desnecessário. Eu só fico na torcida pra que, apesar das circunstâncias que a envolvem, a série finalmente possa retornar e ter um jogo todo novo no Switch. Algum dia, eu espero. Informação de que você metida dentro desse mundo. It's me, Mario! Essa fala marcou época. Super Mario 64 é um jogo revolucionário. A primeira aventura em 3D do encanador consegue divertir e impressionar até nos dias de hoje. O jogo cumpriu exatamente o seu dever como título de lançamento do Nintendo 64. Mostrou que um dos consoles mais irados do mundo conseguia fazer. Super Mario 64 pode não ter sido o primeiro jogo 3D da história, mas ele definitivamente foi o que mais inovou, ao ponto de tornar jogos 3D uma coisa bem mais mainstream. Talvez por ter sido o primeiro jogo de plataforma em 3 dimensões, talvez pelo seu controle analógico mais preciso, talvez pela grande variedade de mundos, que eram bem grandes pra época, ou simplesmente pelo gameplay do jogo. Se não, tudo isso junto. Nada, eu digo nada, era tão impressionante quanto esse jogo quando ele lançou. Ele foi um verdadeiro choque de realidade, a indústria de games nunca mais foi a mesma depois dele. E o mais bizarro é que ele ainda se sustenta muito bem. Sim, os gráficos são bem mais simples se comparados com outros jogos, até mesmo do próprio Nintendo 64, como Banjo-Kazooie e Zelda. As texturas são mais comprimidas e embaçadas do que deviam, e os modelos 3D não eram exatamente os melhores do sistema. Mas esse foi o primeiro jogo do Nintendo 64 da história. Eles ainda estavam testando o console. É claro que os gráficos não iam ser tão bons quanto os que vieram depois. Mas mesmo assim, o jogo é bonito de se olhar e a sua simplicidade tem um certo charme, mesmo com os personagens off-model. Sim, eu estou falando de você, Bowser. O que aconteceu contigo? Com meu tio. Esse jogo estabeleceu muitas coisas. Agora você não é limitado apenas ao seu pulo e alguns itens como nos jogos 2D do Mario. Ah, não! Agora o Mario podia socar, chutar, dar pulos longos, dar salto mortal, engatinhar e até mesmo dançar break. Tudo isso junto com missões interessantes e uma jogabilidade criada com maestria, tornou esse um dos jogos mais aclamados do Mario e até mesmo de todos os tempos. Não tem como não ter memórias boas com esse jogo. Explorar o castelo da Peach pela primeira vez foi incrível. Aquele lugar é... Desculpa, tão lindo! E essa música... Ah, meu Deus, essa música é encantada! Como se esquecer de momentos clássicos como esses? Como esquecer quando você apostou uma corrida contra um Koopa-Troopa? Como se esquecer quando depois que você pegou 10 estrelas apareceu aquela luz no teto e você pensou: legal, o que é isso? Holy shit, eu tô voando! E você acabou de desbloquear o Wing Cap. Como se esquecer quando você ajudou a levar um bebê pinguim de volta pra sua mãe? Além de todos esses momentos clássicos, ele também é muito conhecido por botar uma voz no Mario, o lendário Charles Martinet, o Mario em pessoa.
Ao contrário do que muita gente pensa, esse jogo na verdade não foi o primeiro jogo em que o Charles dublou o Mario. Esse seria um jogo de PC chamado Mario's Game Gallery, e você pode aprender mais sobre ele e outros jogos assistindo o meu vídeo de Top 15 piores jogos do Mario. Se inscreva e aproveita e dá um like logo no vídeo. Mas por ter sido o primeiro jogo do Mario feito pela Nintendo do Japão, da série principal em que ele dublou o Mario, foi esse jogo que popularizou a voz dele no personagem. E apesar do analógico do Nintendo 64 ter os seus defeitos e o jogo ter alguns bugs, honestamente não há muito do que reclamar do jogo. Ele é épico. Ele tem tudo o que faz a gente amar os jogos do Mario. Todos os personagens estavam lá e pela primeira vez em 3D. O Mario, a Peach, o Bowser, o Toad e até o Yoshi faz uma aparição. Mas, ei, acho que estamos esquecendo de alguém. Isso mesmo. Ele pode não ser real de fato no Super Mario 64, mas vale a pena mencionar que o Luigi foi incluso no remake do jogo de 2004 pro Nintendo DS, chamado de Super Mario 64 DS. Nome bem criativo, eu sei. Não só ele, mas o Wario e o Yoshi eram jogáveis também, e várias estrelas novas foram adicionadas. Em questão de conteúdo, eu prefiro o Super Mario 64 DS, não posso negar. Mas eu realmente prefiro o controle analógico do jogo original. Além disso, ter o Mario jogável desde o início do jogo faz a história dele parecer mais natural, sei lá, como se fosse a verdadeira versão dessa história. Então, no geral, eu ainda prefiro a versão de Nintendo 64, apesar de eu gostar muito do conteúdo novo do remake. Super Mario 64 é um clássico, e foi o jogo em que o Mario deu seu maior salto. Me responde uma coisa, você por acaso é uma daquelas pessoas que estuda? Maior salto. Já saiu. Protagonista. Em sexto lugar fica Super Mario Galaxy, um jogo especial para uma aventura espacial. Ok, não foi engraçado da primeira vez e muito menos da segunda. Na verdade, em sexto lugar não fica apenas Super Mario Galaxy, mas a sua continuação, Super Mario Galaxy 2 também. Isso aí, eu estou empatando eles no mesmo lugar dessa vez. Se você viu o meu Top 15 original, deve se lembrar que eu disse que eu preferia o primeiro Galaxy do que o segundo, e isso continua sendo verdade. Mas o motivo de eu empatar eles é porque, na verdade, eu meio que não consigo considerar o Super Mario Galaxy 2 como uma continuação. Tipo, ele sempre pareceu muito mais uma extensão do primeiro jogo do que um jogo novo pra mim. Na verdade, esse era o plano original da Nintendo. Super Mario Galaxy 2 foi feito porque a equipe do jogo ainda tinha muitas ideias que eles queriam realizar, e o que seria apenas uma expansão pro Super Mario Galaxy 1 acabou saindo fora de proporção e virou um jogo próprio. Quer dizer, o próprio Miyamoto disse que, apesar do 2 no título, a história do jogo é só uma versão alternativa pros eventos do primeiro. O foco mesmo não era a história ou o que acontecia nele, e sim apenas as novas galáxias e outras novidades. E ele acrescentou um monte de coisas novas, desde power-ups e mecânicas novas, e é claro, o Yoshi, o que meio que já torna ele uma compra certa. E ele também tem bem mais fanservice do que o primeiro jogo, como remixes de músicas do Super Mario World e, mais notavelmente, um remake da Whomp's Fortress do Super Mario 64. O que? Vai me dizer que isso não te deixou babando? As galáxias são um pouco mais lineares, mas em compensação elas são bem mais variadas também. No geral, esse jogo pega tudo do primeiro e aprimora ainda mais. Não é à toa que muitos o consideram um dos melhores jogos do Mario. Mas eu ainda prefiro o primeiro por motivos mais pessoais. Basicamente, porque o primeiro Super Mario Galaxy me marcou muito. Afinal de contas, por ser o primeiro, ele foi o que teve mais impacto. Eu me lembro de quando o jogo era novidade, quando ele lançou, e ver o Mario no espaço, com aquelas mecânicas de gravidade e todas aquelas coisas novas, era sem igual. Os gráficos eram excelentes para um jogo de Wii, e eu nem preciso comentar na trilha sonora. Eles foram lá e decidiram que 70% da trilha sonora do jogo ia ser gravada ao vivo com uma orquestra de verdade. Algo que nunca havia sido feito num jogo do Mario até então, o que deu a esse jogo um tom muito mais épico e heróico, como música de filme mesmo. O jogo tem uma escala bem mais ambiciosa do que os jogos do Mario tinham até então. A história, apesar de não ser tão profunda quanto os RPGs, tinha uma direção diferenciada e as cinemáticas eram bem dinâmicas. E é claro, o ponto principal, o gameplay. Simplesmente um dos melhores que a série já teve. Esses jogos são meio que os únicos do Wii em que eu não me importo de ficar balançando o controle pra fazer as coisas. As galáxias que você explora nesse primeiro jogo podem ser menos variadas em conteúdo do que as do segundo, mas em compensação elas são um pouco mais coesas e são extremamente memoráveis mesmo assim. A Nintendo claramente teve muita paixão com esse projeto. Dá pra ver que ela queria fazer desse o melhor e maior jogo do Mario possível. E eu diria que ela conseguiu. Até hoje, muitos fãs ainda pedem por um Galaxy 3. E embora eu honestamente tenha outras prioridades em questões de jogos que eu gostaria de ver, eu ia amar se eles fizessem também.
Há quem considere Super Mario Galaxy ou sua continuação como o jogo do Mario. E ele é uma obra-prima. Os dois jogos são, na verdade. Como fã da série, eu me senti completamente realizado quando eu zerei Super Mario Galaxy pela primeira vez. Poucos jogos me tocaram a alma como aquele jogo. Mas mesmo assim, tem 5 deles que me marcaram mais. 5 deles que eu gosto mais ainda. Então vamos deixar de enrolação e vamos entrar logo no top 5, que são os 5 jogos do Mario que eu mais amo e mais me marcaram. Vou te deixar sozinho. Imagine a situação. Está lá, você, criança, e sua mãe chega com um novo jogo do Mario pro Super Nintendo. Depois de toda a diversão que você teve com Super Mario World, você mal pode esperar para jogar mais um jogo épico, com fases criativas e segredos desafiadores, com toda a qualidade que um plataformer do Mario pode ter. Você abre o embrulho e se depara com... Hã? Super Mario RPG Legend of the Seven Stars? Que droga é essa? O que é um RPG? Por que tem um Mario 3D na capa? Por que a princesa parece uma boneca de porcelana mal feita? Por que o Bowser parece que usou substâncias ilícitas? Sim, são muitas perguntas. Pois bem, imagine um jogo do Mario feito pelos mesmos criadores de Final Fantasy, junto com uma história bem mais complexa do que os jogos do Mario costumam ter e misturado com gráficos no estilo Donkey Kong Country. Parece maluco demais pra funcionar, certo? Mas acredite, funcionou. E é fantástico! Super Mario RPG Legend of the Seven Stars foi o primeiro RPG do Mario, antes mesmo da série Paper Mario e Mario e Luigi, e é o único que não acabou virando sua própria série depois. O jogo foi desenvolvido pela Square, sob supervisão da Nintendo, o que era uma atitude arriscada na época. Hoje já estamos acostumados, mas nunca havia tido um RPG do Mario até então. Ninguém sabia como ele poderia funcionar, ou se ao menos isso era uma boa ideia. E pra botar mais lenha na fogueira ainda, eles decidiram usar sprites pré-renderizados de modelos 3D pra fazer os personagens e cenários, que nem a Rare fez com a trilogia Donkey Kong Country. Óbvio, os modelos deles não eram tão avançados, impressionantes ou bonitos como os dos supercomputadores da Rare, mas ainda eram diferenciados o suficiente pra se destacar na multidão de jogos de pixel art do Super Nintendo. A trilha sonora foi feita pela Yoko Shimomura, uma das mais famosas e premiadas compositoras de games de todos os tempos. E nessa época ela estava a todo vapor compondo clássicos atrás de clássicos. Projetar esse jogo foi uma tarefa audaciosa, muito audaciosa até, mas quando ele saiu, valeu muito a pena. O jogo acabou se tornando incrível. Esse foi o primeiro jogo do Mario a explorar o universo da série e os seus personagens de maneira mais profunda, algo que antes só havíamos visto em histórias em quadrinhos e desenhos animados do Mario. Mas é óbvio que fazer um RPG inteiro sobre o Mario fazendo trocadilhos com macarrão não iria dar muito certo. Por conta disso, e pelo universo do Mario se basear apenas em fases 2D, a Square teve que inventar muitos lugares e personagens exclusivos para esse jogo, o que ficou muito legal. Mas tem um porém nessa história. A Square manteve os direitos de absolutamente todos os personagens, lugares, músicas e tudo o resto que ela inventou pro jogo que não já era parte do universo do Mario. O que significa que, a não ser que seja um outro jogo em que a Nintendo trabalhe com a Square no futuro, ela não pode usar nada do Super Mario RPG em outros jogos do Mario. O Dino teve sorte de ter uma aparição especial no Mario Luigi Superstar Saga, mas mesmo assim, com uma enorme mensagem nos créditos sobre a autoria dele e royalties pra Square, algo que não se manteve no remake daquele jogo. Muitos fãs estão esperando por uma verdadeira continuação desse clássico há anos, e é muito provável que ela nunca aconteça. Super Mario RPG foi o primeiro RPG que eu joguei, e as memórias e carinho que eu tenho por ele são imortais. Creio que a série Paper Mario e Mario Luigi aperfeiçoaram os sistemas desse jogo, além de deixarem ele mais com cara de Mario mesmo. Provavelmente são jogos melhores, algo que até eu me questiono de vez em quando. Mas pela tamanha nostalgia e paixão que eu tenho por esse jogo, é meio difícil ele não ser o meu RPG favorito do Mario. Eu nunca consigo me cansar dele. O sistema de batalha era bem inusitado por causa dos seus timed hits, mas foi isso que fez ele se destacar dos outros RPGs. Ele era completamente ativo, você sempre está em controle no jogo, até mesmo nas batalhas. A trilha sonora nem se fala, é uma das melhores da Yoko Shimomura e uma das melhores do Super Nintendo. São tantos segredos, tantas cenas e momentos marcantes. É realmente um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, não só do Mario. Até hoje é difícil eu não me emocionar vendo o final do jogo, com todas aquelas memórias voltando. Esse é um dos melhores jogos do Super Nintendo, eu te garanto. Donos do sistema não podem perder esse jogo. Mesmo lançando faltando meros meses pro lançamento do Nintendo 64, ele ainda conseguiu vender muito bem e recebeu excelentes críticas. Acho que só isso é um testamento à qualidade desse jogo. Espera aí só um pouquinho que a gente vai te dar um aviso muito importante e rapidinho. A gente vai oferecer um curso gratuito de programação. É um testamento à qualidade desse jogo. Por enquanto...
Ok, eu sei que é uma opinião questionável, mas como eu disse, é apenas a minha opinião, ela não vai ser igual à sua e não é nenhuma verdade absoluta. Mas acontece que eu amo Super Mario Sunshine. Isso aí, eu gosto mais do Super Mario Sunshine do que do Super Mario 64 e o Super Mario Galaxy 1 e 2. Esse jogo teve a difícil missão de servir como uma continuação do Super Mario 64, um dos jogos mais aclamados de sua geração, e ainda demonstrar pro público o que o GameCube oferecia. O resultado é um jogo diferente. Mas não é só porque ele é diferente que quer dizer que ele é ruim. Na verdade, longe disso, meu amigo. Super Mario Sunshine é um dos jogos mais únicos do Mario de todos os tempos. E na minha honesta opinião, ele conserta quase todos os problemas que eu tinha com Super Mario 64, se tornando uma continuação extremamente digna. Ao invés de se aventurar pelo reino dos cogumelos, o Mario, a Princesa Peach e os seus Toads decidem tirar férias na Ilha Delfino. Portanto, o jogo todo se passa em lugares diferentes dessa ilha tropical. Os mundos agora são praias, hotéis, vilarejos e até mesmo um parque de diversões. Tem muita gente que diz que as fases do jogo são todas praias, mas isso é generalizar um pouco. Mesmo tendo algumas praias como tema principal de certas fases, elas são esteticamente diferentes o suficiente para dar variedade ao jogo. Mas onde o jogo brilha mesmo é no gameplay. A câmera ainda é meio quebrada em alguns lugares, mas é 1000 vezes melhor do que a do Super Mario 64. A movimentação do Mario nunca foi tão boa. Acho que até hoje nenhum jogo 3D do Mario chegou ao nível de acrobacias e fluidez que o Mario proporciona nesse jogo, o que deixa todo o platforming do jogo mais divertido e preciso. E para melhorar isso ainda mais, temos a nova mecânica do jogo, um jato d'água robótico chamado Flood. Você usa o Flood para tirar água nas coisas, mas você também pode usá-lo como uma extensão do seu pulo, se mantendo no ar por alguns segundos. E ele ainda vem com adições extras de modo foguete, que te joga extremamente alto no ar, e de turbo, que te faz correr bem rápido. O objetivo do jogo é ajudar o Mario a completar missões e pegar Shine Sprites, que são as Power Stars desse jogo, enquanto ele é forçado a limpar a ilha. Por quê? Porque alguém roubou os Shine Sprites e o povo da ilha acha que o Mario é o culpado, mesmo ele tendo acabado de chegar. Esse jogo é mais focado na história, que é algo que eu amo. A história é bem tosca, eu vou admitir, mas é o tipo de tosquice que funciona dentro do jogo, e é inofensivo. É legal ver que a Nintendo estava se esforçando pra dar mais ênfase nesse aspecto do jogo pra deixá-lo mais moderno. Ele tem até dublagem nas suas cutscenes principais. São exatamente as vozes dos personagens, só que falando frases completas. Exceto a voz do Bouncer, que não combinou nem um pouco e ficou bem ridículo. Mario! How dare you disturb my family vacation? Esse jogo é simplesmente lindo. Tanto seus gráficos e trilha sonora são fantásticos. Ele realmente mostra o que o console consegue fazer. Ele é muito vibrante e o seu art style continua chamativo até hoje. A iluminação era bem avançada pra época e a água é perfeita. Para um jogo focado em usar água, eles tinham que garantir que ela tivesse bem feita. Sem exagero, a água desse jogo é impressionante mesmo tendo mais de 15 anos. Além disso, esse é um dos jogos mais imersivos do Mario. Você consegue ver mundos diferentes do jogo à distância apenas olhando pela ilha. Cada mundo do jogo te oferece missões interessantes com bastante desafio. Na verdade, talvez desafios até demais. A dificuldade relativamente alta do jogo é algo que pode afastar algumas pessoas. Ele está longe de ser o jogo mais difícil que eu já joguei, mas pros padrões do Mario, ele tem sim algumas seções um pouco mais complicadas. Como por exemplo, as seções de plataforma sem o Flood, que inclusive serviram de inspiração pro conceito geral do Super Mario Galaxy. Mas existem partes meio injustas sim, como a missão das melancias gigantes e aquela maldita máquina de patinco. Essa merda me deixou traumatizado. Só que essas missões daí são difíceis não pelo design delas, mas sim pela física e colisão dos objetos. Esse jogo tem alguns bugs notáveis. E esta é uma das maiores críticas do jogo. Ele foi apressado. Acho que se o jogo fosse adiado alguns meses, ele se beneficiaria bastante. Mas mesmo com esses probleminhas, eu não consigo evitar amar esse jogo. Ele foi claramente feito com muita dedicação e esbanja charme. E o principal, que é o gameplay e level design, é extremamente polido. E sem contar que esse é o primeiro jogo do Mario em 3D em que você pode montar no Yoshi, algo que definitivamente faltou no Super Mario 64. No final, Super Mario Sunshine é um dos jogos mais belos e únicos do Mario. Ele foi muito aclamado ambos pela crítica e pelos fãs quando ele saiu. Com o passar do tempo, saiu Super Mario Galaxy, que é bem mais trabalhado e ambicioso, e o hype pelo Sunshine abaixou um pouco, e algumas de suas falhas ficaram mais aparentes. Mas por sorte, o jogo voltou a ser reconhecido com o tempo. Seja lá o motivo, isso é muito bom. Por toda a diversão que eu tive durante todos esses anos, Super Mario Sunshine é excelente, e ele foi o meu jogo 3D do Mario favorito basicamente a minha vida toda. Mas por mais que eu o ame e tenha muito carinho por ele, as coisas mudam.
Eu sinto muito, Super Mario Sunshine. Acredite, dói muito mais em mim do que em você. Mas eu não tive escolha. Você foi destronado. Isso é loucura. Isso é loucura. Nem eu mesmo acredito que eu estou fazendo isso. Super Mario Sunshine já não é o jogo do Mario mais amado para a maioria das pessoas, então é fácil para elas. Mas para mim, aquele jogo foi a minha infância. Foi o meu jogo 3D do Mario. Eu sempre sonhei desde muito pequeno em uma verdadeira continuação para ele e pro Super Mario 64. Sim, Super Mario Galaxy cumpriu isso quando ele foi lançado e eu adoro aquele jogo. Mas mesmo ainda tendo alguns mundos mais abertos e tendo um sistema de coletar estrelas, eu sempre senti que suas fases eram mais lineares. Super Mario Sunshine abriu demais o jogo com seus mundos sandbox. Era um passo além do que eu amava no Super Mario 64, e eu sempre quis um terceiro jogo naquele estilo. Passou mais de uma década, mas aquele jogo que eu sempre sonhei, que eu sempre quis que fosse feito, finalmente saiu. E eu simplesmente não posso, por mais afeto que eu tenha pelo Super Mario Sunshine, ignorar o fato de que esse jogo novo existe. E ele é tudo aquilo que eu queria e 1000 vezes mais. E eu aqui não vou desperdiçar a oportunidade agora que eu recebi precisamente o que sempre foi o jogo do Mario dos meus sonhos. Porque eu sei que se esse jogo tivesse sido lançado na minha infância, eu de 8 anos estaria completamente fora de si. Caramba, mesmo depois de adulto, eu fiquei completamente impressionado com esse jogo. Super Mario Odyssey é mais do que uma odisseia. E eu analisei bem, eu analisei muito bem. Quando eu zerei esse jogo pela primeira vez, eu já pensei, puxa, será que esse realmente virará um dos meus jogos do Mario favoritos? Ou será que eu só estou no hype porque o jogo é recente? Mas os anos passaram, e eu não tenho mais dúvidas. Esse é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Um dos poucos que eu posso chamar de uma verdadeira obra-prima. A Nintendo foi com tudo e fez o maior, mais ambicioso, mais diferente, mais carismático e mais viciante jogo 3D do Mario que ela poderia fazer. Os gráficos são extremamente detalhados e lindos, parecendo uma coisa de um filme animado. E as músicas, gravadas ao vivo novamente, e algumas das melhores que eu já ouvi na série inteira. Os controles são perfeitos. Eu realmente não sei se eles são melhores que os do Sunshine ou se chegam apenas bem perto, porque dependendo do dia eu mudo de ideia. Controlar o Mario é tão bom, e as acrobacias que você faz com o Cap são a cereja do bolo. As transformações são inusitadas, mas cada uma tem o seu propósito, seja ele pequeno ou grande. E juntando isso com os maravilhosos mundos que você explora, eu fico sem palavras. Sério, são surpresas atrás de surpresas. Sabe, você se sente incrível por cada pequena coisa que você descobre ou missão que você passa. Sem contar nas inúmeras referências, algumas das mais obscuras que eu nunca pensei que a Nintendo fosse referenciar. Realmente coisa pra fã mesmo. É como se o jogo me recompensasse por ter sido um fã tão grande do Mario durante tantos anos. É algo muito especial. Eu já fiz uma análise inteira desse jogo aqui no canal, então se você quiser saber mais do que eu acho dele com mais detalhes, eu recomendo assisti-la. Embora eu sempre tenha continuado adorando a Nintendo, o Mario e tudo mais, foi Super Mario Odyssey que despertou um sentimento escondido em mim que eu não sentia fazia anos. Durante o jogo inteiro, eu me sentia uma criança de novo, descobrindo todas as maravilhas e fantasias daqueles mundos e personagens que nem quando eu comecei a jogar jogos do Mario pela primeira vez. Junto com The Legend of Zelda Breath of the Wild, naquele ano de 2017, Super Mario Odyssey me fez enxergar de novo o porquê eu era tão apaixonado por esses jogos da Nintendo e porquê eu continuo sendo. Honestamente, acho que esse só não é o meu jogo favorito do Mario, porque os 2 primeiros colocados realmente mudaram minha vida pra sempre, e eu acho que eu nunca vou conseguir me desgrudar deles. Você vai ter que me ajudar a sair. Mas preciso hoje. Aqui vai uma charada. O que acontece quando você mistura Mario, guaxinins e alguns dos melhores gráficos presentes em um jogo de NES? Ah, mas é claro que você sabe do que eu estou falando. Na verdade, eu nem preciso falar nada. Super Mario Bros 3 é sem dúvidas o jogo que mudou Mario e possivelmente a Nintendo inteira pra sempre. Super Mario Bros foi revolucionário e mudou tudo o que se sabia sobre videogames. Super Mario Bros. The Lost Levels pode não ter feito muito impacto no Japão, mas o Super Mario Bros. 2 americano foi um dos jogos mais aguardados dos anos 80 e um dos que mais bem venderam. Então, a Nintendo tinha um dever: fazer uma verdadeira continuação pro Super Mario Bros. Uma que não fosse apenas o mesmo jogo com fases mais difíceis e uma que não fosse apenas um reskin de Doki Doki Panic. Um verdadeiro Super Mario Bros 3 que fosse gerar febre no mundo inteiro. O jogo lançou em 1988 no Japão, mas como o Ocidente tinha acabado de receber a nossa versão internacional do Super Mario 2 no mesmo ano, o lançamento do jogo no resto do mundo foi adiado para 1990, mas já criando um hype enorme em cima disso.
prévias em revistas de games, anúncios, colaborações com McDonald's, discos de músicas, desenhos animados pra televisão e o inesquecível momento no filme The Wizard, o gênio do videogame, onde a grande maioria do público ocidental viu o jogo rodando pela primeira vez, e logo nas telonas do cinema. O lançamento do Super Mario Bros. 2 gerou um grande movimento entre os fãs da Nintendo e consumidores de games, mas o lançamento do Super Mario Bros. 3 foi um verdadeiro evento. E isso não foi apenas marketing, porque o jogo realmente era maravilhoso. Esse jogo pegou tudo que a gente conhece sobre Super Mario Bros. E multiplicou por mais de 8.000 vezes a mais. A Nintendo não poderia fazer melhor do que dando esse fantástico retorno. Tudo estava lá, os Goombas, os Koopas, as Piranha Plants, o Bowser e uma porrada de inimigos novos. E eu realmente digo uma porrada. Muitos inimigos clássicos ganharam variações, como os Paragumbas e os Fire e Boomerang Brothers. Mas além dessas variações, nós também tínhamos inimigos completamente novos e diferentes também. Na verdade, muitos do que são inimigos comuns da série, hoje em dia, surgiram nesse jogo, como os Thwomps, os Boos e os Spikes, por exemplo. Esse jogo também foi a primeira aparição dos 7 filhos do Bowser, os Koopalings, que fariam parte do elenco principal do Mario durante muito tempo, até serem substituídos pelo Bowser Jr. e voltarem depois sem muitas relações familiares. Falando nos Koopalings, dessa vez o jogo tinha uma história um pouquinho diferente. Os Koopalings roubaram cetros mágicos de 7 reinos diferentes e os usaram para transformar os reis desses reinos em animais. Agora, Mario e Luigi precisam viajar por esses 7 reinos para derrotar os Koopalings, recuperar os cetros e transformar os reis em suas formas originais. Sim, esse jogo não se passa no Reino dos Cogumelos, e sim em vários outros reinos. As fases do jogo eram um passo além de tudo que havíamos visto antes. A variedade era incomparável. A série New Super Mario Bros. Gosta muito de reusar esses tipos de mundos, mas foi aqui que surgiram vários desses mundos temáticos. E honestamente, acho que ele é o jogo 2D do Mario que faz isso melhor, mesmo tendo passado mais de 30 anos. As fases são mais curtas que o comum, mas em compensação há bem mais delas, e várias delas inclusive são opcionais. Os power-ups foram expandidos também. Claro que o Super Cogumelo e a Flor de Fogo voltaram, mas agora nós também tínhamos a Super Folha, que dava orelhas e uma cauda de guaxinim pro Mario voar. É meio estranho mesmo, principalmente fora da cultura japonesa, mas ninguém ligava. O Mario podia voar agora. Você podia explorar cantos das fases nunca antes imaginados. E também tem a fantasia de sapo, que deixava as fases debaixo d'água muito mais prazerosas. E como se esquecer da rara roupa de Hammer Brothers? Um item tão bom, mas tão raro, que sempre que você perdia ele, dava vontade de dar um murro na TV. Os gráficos do jogo, eu não preciso nem falar, eles são alguns dos melhores gráficos do NES. Um art style meio simples, sim, mas ainda bem detalhado pro sistema. A trilha sonora é clássica, e acho que ela chega até a ser melhor do que a dos 2 primeiros jogos, e é tão icônica quanto. Enfim, o jogo tinha tantas coisas e tantos segredos que não dá pra falar de tudo. Super Mario Bros. 3 é sem dúvida, na minha honesta opinião, o melhor jogo de Nintendo Entertainment System da história. Podem existir jogos mais impressionantes do que ele pro sistema, sim, mas eu acho que ele é o jogo que define o Nintendinho, pelo menos pra mim. E ele continua sendo um incrível game até hoje, não importa qual versão do jogo você jogue. Se é a versão original do Nintendo Entertainment System de 8 bits, se é o port melhorado incluso no Super Mario All-Stars do Super Nintendo em 16 bits, ou até mesmo o port melhorado do port melhorado presente no Super Mario Advance 4 no Game Boy Advance. Super Mario Bros. 3 é uma obra-prima e um dos melhores jogos de todos os tempos. De fato, muitos consideram esse como o melhor jogo do Mario já feito. E eu não discordaria nem um pouco. Esse jogo só está em segundo lugar porque tem mas só um jogo do Mario que eu gosto mais do que esse. E é por muito pouco, uma diferença de só 0,01% que esse jogo não está em primeiro lugar. Então, sem delongas, jogue Mario 3. Você não vai se arrepender. Esse jogo, junto do primeiro lugar, são os jogos que pra mim definem Mario. Então, vamos descobrir qual jogo que consegue ser melhor do que o melhor jogo do Mario de todos os tempos pra mim. O meu jogo favorito do Mario. Super Mario, Super Mario, Super Mario, Super Mario. Super Mario World tem um lugar muito especial no meu coração. Ele foi o primeiro jogo do Mario que eu joguei e zerei. Bem, se ignorarmos essa pérola aqui. Lançado pro majestoso Super Nintendo Entertainment System como título de lançamento, Super Mario World está na briga eterna entre os fãs do Mario disputando com outros candidatos como o melhor jogo da franquia. Mas pra mim, Super Mario World ganha de todos eles. Esse jogo é impecável. Por muitos anos eu esperava um jogo do Mario que ultrapassasse o Super Mario World pra mim pessoalmente, e vários jogos chegaram até bem perto, e pra falar a verdade, talvez até tenham ultrapassado mesmo.
Pode ser minha nostalgia por ter sido o meu primeiro jogo do Mario, ou talvez todas as lembranças e mistérios que me fizeram me apaixonar por ele, mas mesmo que realmente lancem um Mario 2D melhor que o Super Mario World, eu acho que ele nunca vai deixar de ser o meu favorito. Ele foi o jogo que me apresentou ao Mario e à Nintendo, e é por causa dele que esse canal existe, mesmo que indiretamente. Mas mesmo tirando o meu apego pessoal, esse jogo é fantástico. Ele pode não ter sido revolucionário como Super Mario Bros., inovador como Super Mario Bros. 3, ou lendário como Super Mario 64, mas mesmo assim, no seu lançamento, ele era algo completamente estonteante. Por ser o título de lançamento do Super Nintendo e o primeiro jogo do Mario em 16 bits, ele era bem mais avançado do que tínhamos visto antes no NES e no Game Boy. Os gráficos, apesar de bem fraquinhos e limitados comparado com outros jogos de Super Nintendo que vieram depois, ainda eram bem coloridos e bonitos, e eram alguns dos melhores já vistos em um console de mesa na época. E a música? Ai meu Deus, a música! Simplesmente escute! Isso, meus amigos, é Koji Kondo e um dos seus melhores